Olá, meu nome é Flávio José Moreira Bueno, aluno do segundo ano do Bacharelado em Química Tecnológica, com ênfase em Química Ambiental da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E hoje eu vou estar resolvendo a minha questão aqui da segunda avaliação da disciplina de tópicos de Matemática Superior. E vamos lá. Então a minha questão sorteada foi a questão 21, e ela tinha como enunciado: determine a solução da equação diferencial, que é essa equação aqui, 24y mais 2 vezes a derivada de y em relação a x, menos 2 vezes a derivada secundária de y em relação a x, igual a zero. E daí ele dava as condições iniciais, que eram y0, y de 0 igual a menos 2, e y' de 0 igual a 1. Bem, então, para fazer essa resolução, eu dividi ela em 6 passos. Então, o primeiro passo seria organizar os termos e simplificar. Então, eu substituí, a derivada secundária por y2' e a derivada primária por y'. Assim fica uma notação mais simples, sem ocupar tanto espaço. E aí, eu organizei ela, de forma que ficou menos 2 vezes a derivada secundária, mais 2 vezes a derivada primária, mais 24 vezes a função primitiva. Então, dá para simplificar isso aqui, dividindo tudo por menos 2. E isso vai me deixar a função y2' menos y' menos 12y igual a 0. Tá, então no segundo passo, a gente vai adotar y igual e a lambda x. Assim, a gente consegue resolver esse exercício. Substituindo, a gente vai obter essa equação. Mas de onde que vem esse lambda quadrado e esse lambda aqui? Basicamente, a gente entende, que se eu substituir o y por e a lambda x, vai se mudar nesse último termo aqui, Afinal, era 12 menos 12y, então vai ficar menos 12e a lambda x. Aqui, no entanto, era a derivada, de y. Se o meu y é e a lambda x, eu vou ter que fazer a derivada dele aqui. E aí a gente sabe que a derivada de uma exponencial vai ser basicamente a derivada do meu expoente, que é lambda x, vezes a exponencial anterior. Então, a derivada do meu expoente em relação a x vai ser basicamente lambda. Então, esse lambda vai multiplicar, o e a lambda x, e aqui com uma derivada da derivada, eu vou derivar isso aqui novamente, e aí eu vou ter lambda quadrado e a lambda x. Então, essa vai ser a nossa função. Aí eu posso colocar o exponencial em evidência, afinal ele aparece nos 3 termos. Como esse exponencial, ele vem dessa constante e, a gente sabe que essa constante é diferente de zero, então não tem nenhum número que eu vá obter aqui como expoente que vai transformar essa exponencial em zero. Portanto, eu posso passar ela para o outro lado dividindo esse zero. E aí, como ela é qualquer número diferente de zero, o zero dividido por qualquer número que não seja zero vai dar zero. Então, eu tenho essa expressão aqui, que vai ser lambda quadrado menos lambda menos 12. E a partir daqui, a gente pode resolver o exercício. Tá, então para mim poder determinar qual vai ser a solução do meu exercício, eu vou ter que resolver o valor de lambda. Basicamente, dependendo de quanto é esse valor de lambda, a gente vai ter lá os 3 casos. E aí a gente vai ver em qual caso a nossa função se adequa, e aí, portanto, como a gente vai poder resolver. Basicamente, então, eu vou ter o termo A, que vai ser o 1, que está multiplicando esse lambda quadrado, o termo B, que vai ser o menos 1, que está multiplicando esse lambda, e o termo C, que vai ser menos 12. E aí a gente vai poder aplicar o Bhaskara. Basicamente, então, eu vou calcular o delta, primeiramente, que é b quadrado menos 4ac. Então, o meu b era menos 1, então é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 12. Então, menos 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1 vezes 12, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 12 é 48. Menos com mais dá menos dá mais. Então, vai ficar 1 mais 48. 1 mais 48 é 49. Voltando lá no Bhaskara, a gente vai obter, essa expressão daqui. Então, o lambda vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta. Dividido por 2 vezes o valor de a. Substituindo, eu vou ter menos o valor de b, o meu b era menos 1, então é menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 49, que é o delta que a gente calculou ali, sobre 2 vezes 1. Resolvendo isso aqui, menos com menos vai dar mais, então vai ficar mais 1. Raiz quadrada de 49
é 7 e 2 vezes 1 é 2. E aí o meu lambda ele vai ter o valor de 1 mais ou menos 7 sobre 2. Isso aqui então vai me dar dois casos. Então o primeiro caso vai ser com o menos, né? Que a gente tinha um mais ou menos, a gente vai considerar primeiro o menos aqui para ter lambda 1. O lambda 1 então vai ser 1 menos 7 sobre 2. 1 menos 7 é menos 6, sobre 2 é menos 3. Então, o meu lambda 1 vale menos 3. O meu lambda 2 vai ser 1 mais 7. 1 mais 7 é igual a 8, sobre 2, então vai dar 4. Portanto, o meu lambda 1 vale menos 3 e o meu lambda 2 vale 4. Agora, o quarto passo é identificar qual vai ser a solução do problema. A gente acabou de calcular o lambda, né? O lambda 1 menos 3 e o lambda 2 é 4. Então, como eu tenho dois valores distintos para lambda, pelos aqueles casos que foram passados em aula pelo professor, a gente sabe que isso aqui vai ser caso 1. Por quê? O caso 1 é para quando eu tenho duas raízes distintas. Então, aquela função ali de lambda, ela vai ser uma parábola, ela vai ter duas raízes distintas, que é menos 3 e 4. Se aquele delta da Bhaskara tivesse igualado a zero, eu teria duas soluções iguais. Então seria caso 2. E se eu tivesse um valor de delta negativo, aí eu teria um número complexo, e aí seria caso 3. Aqui, como a gente teve duas raízes reais distintas, então isso aqui é caso 1. Caso 1, a solução é y de x igual a constante, né, C1, vezes exponencial de lambda 1 vezes x, mais C2 vezes exponencial de lambda 2 vezes x. Então, a gente sabe que o nosso lambda 1 é menos 3 e o nosso lambda 2 é 4. Substituindo, a gente vai obter essa expressão aqui. Y de x igual a C1 e a exponencial menos 3x mais C2 e exponencial 4x. Só que a gente ainda precisa calcular os valores de C1 e C2. Essa aqui, no caso, já é a resolução do nosso exercício. Porém, a gente precisa determinar os valores de C1 e C2 para poder ter a minha função completa. Então, para a gente determinar, a gente vai usar aquelas condições iniciais que o exercício deu. Só que para isso a gente vai precisar da derivada dessa função. Então, a gente vai fazer primeiro o cálculo dessa derivada. A gente vai, então, derivar a função y de x. Então, dy de x vai ser igual à derivada desse primeiro termo. Então, derivada em relação a x de C1 e exponencial menos 3x, mais d, a derivada, né, em relação a x, de C2 exponencial 4x. C1 e C2 são constantes, então eles saem para fora da derivada, e a gente vai resolver essa derivada aqui em breve. Beleza, então a gente vai resolver essa derivada aqui agora. Nos dois casos, a gente vai ter a derivada numa exponencial. Então, a gente sabe, né, que para uma função y igual a i, cujo expoente é uma função u, a derivada de y vai ser a derivada dessa função u vezes aquela exponencial anterior. Então, e com o expoente sendo a função u. Então, a gente vai fazer isso para os dois casos. No primeiro, vai ser, né, a derivada em relação a x de e a menos 3x. Então, eu vou determinar o meu u, o que eu chamei de u1 porque vai ser duas derivadas que a gente vai fazer, então eu vou identificá-las por u1 e u2. U1, então, é menos 3x. A derivada de menos 3x é basicamente menos 3 vezes a derivada de x. A derivada de x é 1, então a derivada aqui vai ser menos 3. Então, só substituindo aqui, então, o meu u', né, o meu u1' vai ser menos 3, e a derivada inicial é menos 3x. É fácil. Segundo caso, a gente vai resolver da mesma maneira. Então, a derivada de 4x, o meu u2 então vai ser 4x, mesma coisa, vai ser 4 vezes a derivada de x é 1, então vai ser 4 vezes 1, 4. E aí, substituindo, a minha derivada do segundo termo ali, né, que eu chamei de y2, vai ser 4 vezes e a 4x. Então, substituindo essas duas derivadas aqui e aqui, a gente vai obter como expressão que a derivada da função y em relação a x vai ser menos 3c1 e a menos 3x mais 4c2 e a 4x. Beleza, então o sexto passo que é calcular as constantes C1 e C2. Aqui são as duas funções que a gente tem, né? A função primitiva, C1, e é menos 3x mais C2 e é 4x, e a função derivada, que é 4C2 e é 4x menos 3C1 e a menos 3x. Por que eu passei o menos 3 para lá? Justamente para deixar o positivo aqui na frente. Só por convenção, não faz diferença nenhuma.
Aí as condições iniciais que o exercício me deu são que y de 0 é igual a menos 2. Então, para essa função aqui, quando o x é igual a 0, o y vale menos 2. E para essa função aqui, né, a derivada, quando o meu x vale 0, o meu y' vale 1. Então a gente vai substituir aquelas condições iniciais para poder encontrar os valores de C1 e C2. Então, para y0, vai ser basicamente C1 vezes e a menos 3 vezes 0, mais C2 e a 4 vezes 0, igual a menos 2. Então, esse menos 3 vezes 0 vai dar 0, então eu vou ter C1 e a 0, mais C2 e a 0, porque 4 vezes 0 também é 0. Como e a 0 é 1, né? A gente sabe que é 1, né? Porque qualquer número cujo expoente é 0, ele vai resultar em 1. Então, aqui eu vou obter a expressão que C1 mais C2, né? Porque vai ser basicamente 1 vezes C1 mais 1 vezes C2, vai ser igual a menos 2. Então a gente vai guardar essa função para poder resolver os valores de C1 e C2 mais tarde. Agora vamos usar a função derivada. Então o exercício me diz que y de 0 vai ser igual a 1, então a gente vai substituir o 0 no lugar de x. Então eu vou ter 4c2 e a 4 vezes 0, menos 3c1 e a menos 3 vezes 0. É o mesmo quesito lá da primeira, então vai zerar nos dois expoentes. Qualquer número cujo expoente é 0 vai resultar em 1. Então eu vou obter que 4c2 menos 3c1 vai ser igual a 1. E aí eu vou ter essas duas expressões que eu posso anotar num sistema de equações, e isso vai me permitir calcular, portanto, C1 e C2. E aí eu vou obter esse sisteminha aqui, que C1 mais C2 é igual a menos 2, e 4C2 menos 3C1, né, vai ser igual a 1. Beleza, então essa aqui eram as expressões que a gente tinha ali, né? E aí eu vou chamar essa primeira de expressão 1 e essa segunda de expressão 2, só por convenção, para ficar mais fácil o raciocínio aqui. Então, vamos pegar primeiro a expressão 1, que C1 mais C2 é igual a menos 2. O que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o C1, então eu vou passar o C2 subtraindo para o outro lado. Então eu vou obter que C1 é igual a menos 2 menos C2. Essa expressão eu vou chamar de expressão 3, porque a gente vai voltar nela lá no final. Aí a expressão 2 me diz que 4C2 menos 3C1 é igual a 1. Aí eu vou substituir esse valor de C1 que eu encontrei aqui em cima, aqui na expressão 2. Então vai ter 4C2 menos 3 vezes menos 2 menos C2 igual a 1. Aplicando a distributiva, menos 3 vezes menos 2 é mais 6, menos 3 vezes menos C2 vai ser mais 3C2. Aí eu vou passar as constantes para um lado, né? O 6 vai ficar junto com 1, e aqui eu vou ficar só com o C2, que é o que eu estou calculando. Então, 4 mais 3C2 vai ser 7C2, e 1 menos 6 é menos 5. Aí eu vou passar 7 dividindo e vou obter que C2 vai ser igual a menos 5 sétimos. Agora que eu sei quanto vale C2, eu vou voltar lá na expressão 3 para calcular o valor de C1. A expressão 3, então, a gente chegou ali que C1 é igual a menos 2 menos C2. Então, eu vou substituir o valor de C2 ali. Então, eu vou ter que C1 menos 2 é igual a menos 2 menos 5 sétimos. Isso aqui vai dar menos 2 mais 5 sétimos, né? Porque eu tenho menos com menos, então isso aqui vai dar mais. E aí, para eu poder somar esses termos, eu vou multiplicar essa função, essa fração aqui, que é 2 sobre 1, vou multiplicá-la por 7, em cima e embaixo. Isso vai me dar menos 14 sobre 7, o que me permite juntar as duas na mesma expressão, dizendo que C1 é igual a menos 14 mais 5 sobre 7. Menos 14 mais 5 é menos 9, e aí o 7 continua ali embaixo, portanto C1 vale menos 9 sétimos. Aí para encerrar, eu havia dito que seriam 6 passos, mas eu acabei incluindo mais um aqui, já só para encerrar mesmo, que vai ser substituir os valores de C1 e C2 lá na minha função y de x. Então, a gente já encontrou, né, que a nossa expressão, a nossa função y de x vai ser igual a C1 e a menos 3x mais C2 e a 4x. Então a gente calculou também o valor de C1, que é menos 9 sétimos, e o valor de C2, que é menos 5 sétimos. Aí, para encerrar, a gente só vai substituir esses valores
lá na nossa expressão. Então eu vou colocar C1 no lugar de C1 e C2 no lugar de C2. Então, como resultado final, a gente vai descobrir que a nossa função y de x ela é igual a menos 9 sétimos e a menos 3x, menos 5 sétimos e a 4x. Então essa é a nossa função y de x desse exercício. Então a nossa equação diferencial está resolvida, né? Ela não era muito difícil porque ela era uma equação homogênea, ou seja, a soma dela, né, era zero, né, ela estava igualada a zero. Isso por si só já facilita muito os cálculos. E está aqui. Eu não vou fazer os cálculos para a prova real, eu já fiz eles aqui, só que daria muito trabalho refazer eles aqui numa outra lista, mas basicamente eu posso voltar naquela função inicial, né, que é a derivada secundária de y menos a derivada primária de y, mais menos 12 vezes essa função primitiva, igualaria a zero. Eu fiz ela aqui separado e deu certo. Então, aparentemente está tudo correto na resolução do exercício. E esse aqui é o nosso resultado. Y de x igual a menos 9 sétimos e a menos 3x, menos 5 sétimos e a 4x. Então é isso. Obrigado pela atenção e até mais.